Olá, meus caros e preciosos ouvintes, que estão ao alcance da minha voz. Hoje, 31 de janeiro de 2022. Eu fico a refletir, a analisar, que sou um homem de pouco conhecimento e de pouca sabedoria. Pois quando eu paro para refletir o quanto o Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o seu conhecimento é infinito. E olhando ao longe, olhando ao fundo, vejo que a minha pessoa não sabe de quase nada. Mínima coisa, é como um pequeno grão de areia em alto mar, ou seja, o menor deles. Mas aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, me fez saber desde que era pequeno, que nasci nesse mundo em extrema pobreza, em extrema inocência, e que aos poucos eu teria que passar pelas religiões, e era uma trajetória, um protocolo que teria que cumprir, que teria que ser dessa forma. Mas chegaria um momento que Yahweh ia me mostrar a verdade e que eu teria que anunciar à população mundial. Foi aonde, em 2018, eu fiquei sabendo que teria que comprar um celular, que é o que eu tenho até hoje, um J7, e gravar vídeos e colocar na internet. Gravei o primeiro vídeo, YHWH e o absurdo das religiões. Como em Yahweh o seu conhecimento é infinito, eu enxergo com muita profundidade que eu não conheço quase nada e que não sei de quase nada. Pois ainda hoje, abrindo a Bíblia, que eu a quase não leio, mas vou ter que ler porque tem que mostrar para o povo dentro dela. O povo acredita que ela toda é verdadeira e o Pai me mostrou que não, que eles consumiram com as escrituras originais e fizeram um livro paralelo. Mas como já disse um pescador sábio, para pegar o peixe ele não vai colocar o anzol no rio sem isca. Assim eles fizeram, eles pegaram um pouco de verdades e misturaram no livro chamado Bíblia. Mas a maioria do livro é mentira. E o Pai me fez saber o que é verdadeiro e o que é mentira nesse livro. Aí, hoje, eu abri a Bíblia lá na minha cozinha, na cozinha da minha casa, e a esposa do Everton, a irmã Gabriela, ela viu, eu falei, Gabriela, tá vendo isso aqui? Aqui está escrito assim, assim, só que aqui está mudado, isso aqui é assim, 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 eles fizeram assim, assado. Aí eu abri outra parte e falava, eu abri outra parte e falava, e ela ficou perplexa. Mas é porque o Juarez é sábio? Não. É porque Yahweh me abriu os olhos para enxergar a verdade. Tem pessoas, muitos homens e mulheres, que entram em contato comigo e fica, irmão Juarez, você não gravou mais vídeo. Gente, acorda. Esses vídeos têm segredos. Vocês estão achando que é a minha pessoa que está fazendo essa obra, eu sou incapacitado. Quem está fazendo esta obra é aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, não é o irmão Juarez. Acorda, gente. O cidadão entrou em contato comigo, e como ele tem acontecido com várias pessoas,
me perguntando um certo assunto. Aí eu peguei e enviei o vídeo para ele. É YHWH, bomba explode em cima da prostituta. Ele me perguntava sobre a ressurreição. E aí ele respondeu para mim, eu já vi esse vídeo, mas eu vou ver de novo. Aí depois que ele viu o vídeo, ele falou, agora eu enxerguei, agora eu entendi. Gente, tem pessoas que assistem o mesmo vídeo 20 vezes e fala para mim, cada vez que eu assisto eu vejo algo que eu não vi nas demais vezes em que assisti. Vocês têm que acordarem para a realidade. Você assiste um vídeo uma vez e abandona, acha que você já viu, sem ter visto quase nada. Acorda, gente. Acorda. Acorda. Vocês não enxergaram a verdade ainda. Vocês estão achando que o Juarez tem capacidade, o Juarez não tem capacidade. Essa obra quem está fazendo é Yahweh, o nosso Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Mas vamos lá. Eu quero abordar um assunto nesse vídeo concernente à ressurreição do Messias. Dizem que Yahushua ressuscitou em um corpo carnal. Eu afirmo, isso é mentira. Mentira. Primeiro que essa Bíblia, eu já disse, que ela tem contradições de Gênesis a Apocalipse. Se você duvida, eu mostrei muitas dessas contradições, não mostrei todas, porque se for mostrar todas, dá um outro livro. No vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse. É só assistir o vídeo e prestar atenção e anotar lá que eu dei capítulos e versículos, mostrando as contradições. Então, as religiões, os pastores cegos, tem muitos pastores, gente boa, mas cegos, pregando, essa palavra pregar também está errado, ou ensinando, que o Messias ressuscitou em carne. Isso é mentira. É a mesma coisa da ressurreição de Lázaro, lá em João, capítulo 11. Aquilo é mentira. Que Lázaro estava 4 dias e 4 noites no túmulo. Uma pessoa com 4 dias e 4 noites no túmulo, ele está podre. Isso é mentira. Agora veja bem, eles dizem que Yahushua ressuscitou com o mesmo corpo que ele foi morto e subiu ao céu. E como é que fica 1 Coríntios? Capítulo 15, versículo 50. Que carne e sangue não entram lá no céu. E aí? Bate? Lógico que não. E eu vou provar nesse vídeo que Yahushua não ressuscitou no corpo dele. Vamos lá? Mas aqui eu vou abordar esse assunto e mais um outro também, que fala da morte de Yahushua. Marcos, capítulo 15, versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Versículo 34. E a hora nona, e Yahushua, aqui eles escrevem Jesus, que é maligno. Jesus é um ídolo que tem no Rio de Janeiro. A letra J, eu já disse, ela só tem 500 e poucos anos de existência. E lá em Israel, onde nasceu o Messias, não tem a letra J até hoje. Então não tem como o Messias se chamar Jesus. O nome dele é Yahushua. Trocaram o nome do personagem e colocaram um nome maligno no lugar do nome original. Mas vamos lá. Versículo 34. E a hora nona, Yahushua exclamou com grande voz, dizendo, vou ler do jeito que está aqui,
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Aí eles colocaram aqui, isso traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 35. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia, eis que chama por Elias. Vamos agora analisar o adultério dentro dessa passagem. Versículo 34. E a hora nona, adulterar, colocar Jesus sem lógica, porque não tem J lá em Israel até hoje. E o J só tem 500 e poucos anos de existência. Então é mentira. O nome é Yahushua. Exclamou com grande voz dizendo, e Yahushua clamou com grande voz dizendo, até aqui está certo. Agora aqui já está errado. Eloi, Eloi. El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Então jamais Yahushua ia chamar por um ídolo inventado por Satanás. Deus meu, Deus é Zeus. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. O maior deus deles, a maior estátua do país da Grécia é Zeus, que é o mesmo Deus. O nome Deus originou do grego Theos e Theos é Zeus, a maior estátua maligna que tem na Grécia, que é Deus. Por que me desamparaste? Olha só, será que Yahushua ia clamar por um ídolo? Lógico que não. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e neles darás culto, crédito. Então Yahushua não ia adorar uma imagem Zeus, que é o mesmo Deus. Tá. Por que me desamparaste? Mas então qual é o correto? Vamos lá. Versículo 35. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, eis que chama por Elias. Também está errado. Primeiro que o nome Elias é maligno. O nome de Elias não é Elias, o personagem. Não estou dizendo que não existiu o personagem, mas o personagem ele tinha o nome do Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas no seu nome. O nome dele é Ulialho. Ialho é o nome do Pai, está nele. Assim como o Messias também tinha o nome do Pai no seu nome, Yahushua. Como já disse, que carne e sangue não entra lá no céu, então como Elias e Eliseu estavam andando juntos, e Elias foi arrebatado ao céu, mas sem sair do corpo carnal, não bate, se carne e sangue não entra lá no céu, isso é mentira. Também o nome de Elias não é Elias, é Ulialho, e Eliseu não é Eliseu, é Ulshua. Eliseu, eles colocaram os Zeus da Grécia, por isso que botou Eliseus. Eliseu. Assim como Mateus, eles botaram os Zeus no lugar do nome. O nome é Manialho. Eles tinham o nome do Altíssimo, observa. Elias, Ulialho. Ulshua, Eliseu, Ul é o título do Altíssimo, está no seu nome. Quando eles não tinham o nome do Altíssimo, eles tinham o título, é igual Daniel, colocaram El Cananeu, é Dayanul. O título do Altíssimo, que é supremo, é Ul. Eles mudaram para El, maligno. Então vamos ver qual foi o correto da passagem. Vamos lá, agora eu vou ler de forma correta. E agora... e a hora nona, versículo 34, e Yahushua clamou com grande voz, dizendo, Elohi, Elohi. Não, isso não aconteceu. O que aconteceu ali?
O título do Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, é Ul. Eu quero dizer uma coisa aqui, que as pessoas não sabem. O Altíssimo, ele tem os seus mensageiros a seu serviço aqui nesse mundo. Mas funciona assim. Ialro e esses mensageiros, eles são puros. Tanto Ialro como esses mensageiros, eles são invisíveis. Ialro é uma força superior. É um fogo muito forte. É um fogo puro e perfeito. Se você se aliar à verdade, esse fogo ele penetra em você e você sente gozo, alegria e contentamento do fogo de Ialro na sua vida, no seu ser. E você passa a sentir alegre e contente. Quando você, e quem traz esse fogo até você é o mensageiro de Ialro. Quando você anda de forma correta, o mensageiro de Ialro lhe conduz e lhe protege e lhe ajuda nas suas horas de fraquezas. Quando você anda despercebido de qualquer jeito, achando que está tudo certo, aí ao contrário, o mensageiro de Ialro é puro, limpo e perfeito. Uma vez que você entrou na imperfeição, de forma automática você afastou-se das bênçãos de Ialro. E aí o maligno, que é sujeira, gosta de sujeira, passa a trabalhar na tua vida e você vive embaraçado, enganado, enrolado, sem forças lá de cima. Fica abraçado com o reino satânico. Mas vamos lá. Então Yahushua, o Messias, até ali, quando eles estavam levando ele, cuspindo nele, espancando ele estava ali recebendo as pancadas, mas o mensageiro de Ialro, que é fogo, estava nele. Tá? E ele suportava tudo calado, sem revidar. Muito bem. Na hora de Yahushua sair do corpo carnal, o mensageiro deixou ele sozinho. Aí ele se sentiu sozinho. Aí eles colocaram aqui, que ele falou Elohim, Elohim, coisíssima nenhuma. Ele falou Ulrim, Ulrim. Ul é supremo, que significa supremo meu. Ulrim, meu supremo. Ulrim, supremo meu. Por que me deixa sozinho? Aí eles inverteram. É uma malvadeza muito grande o que eles fizeram. Mas muito bem, eu disse que vou mostrar aqui que Yahushua, ele não ressuscitou no corpo que ele morreu. Não mesmo. Se carne e sangue não entra lá no céu, está lá em 1 Coríntios 15, 50, como é que ele ressuscitou num corpo e foi para o céu? Então não bate. E lá não entra mesmo. Não está errado. 1 Coríntios 15, 50, que carne e sangue não entra lá em cima no reino do Altíssimo, é verdade. É verdadeiro. Então ele não foi para lá no corpo. E agora eu vou provar usando a própria Bíblia, que Yahushua não entrou, não ressuscitou num corpo que ele morreu. Muito bem. Vamos para Marcos capítulo, ou melhor, Lucas capítulo 24.
Eu vou falar dos dois homens que iam no caminho de Emaús. Muito bem, vamos ler a passagem. Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. Vou ler da forma que está na Bíblia. 60 estádios, cujo nome era Emaús. Veja bem, eles estavam indo para uma aldeia, que o nome daquela aldeia era Emaús. Estava indo no caminho dois homens para uma aldeia, e o nome daquela aldeia é Emaús. Muito bem. Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Tá, vamos lá. Versículo 15. Aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Messias, aquele que escreve Jesus, o mesmo Yahushua, aproximou e ia com eles. Veja bem, Yahushua tinha morrido, já tinha sido sepultado. Os dois homens vão indo pelo caminho, falando acerca do ocorrido, do acontecido. E quando eles iam no caminho, aproximou-se Yahushua deles, sem eles perceberem. Vamos lá. Versículo 16 de Lucas 24. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Mas por que não conheceram? Porque Yahushua não ressuscitou da forma que ele morreu. Certo? Vamos lá. Versículo 17. E ele lhes disse, que palavra, Yahushua disse para eles, veja bem, versículo 17, e ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Yahushua perguntou para os dois. Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tenha sucedido nesses dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou, quais? Aí é o que o apóstolo Saulo disse, fazer de fraco para ganhar fraco. E Yahushua ali estava fazendo de desentendido. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Yahushua, aqueles que é Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Yahweh, aqueles que escreve Deus, e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, ele queria dizer, mas então não está batendo até agora, falou que ia ressuscitar e nada aconteceu. Versículo 22, vamos lá. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo. Olha só, diz que não acharam o corpo, tudo bem, estão dizendo aqui, né? Voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram.
E ele lhes disse, olha só, e Yahushua lhes disse, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de entendimento, aqui se escreve coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26, porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua morada, que eles escrevem glória, certo? Ou seja, no seu repouso. Versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele diz como quem ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoando, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, ou seja, o nosso ser, como pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, corpo carnal não vai para lugar nenhum. Que as mulheres foram lá, não acharam o corpo, eu não duvido. Sabe-se lá o que fizeram com o corpo? Agora, que ele subiu para cima com o corpo, não bate. Lá em cima não entra carne e sangue. Correto? Inclusive, tem mais passagens, por exemplo, eu já disse que o livro chamado Bíblia é um livro perigoso. Só que as pessoas ficam duvidando da minha pessoa. Duvidam. Gente, acorda. Acorda. Olha, é triste, mas essa é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ao Hanan, conhecido como João, capítulo 8, versículo 32. Eu quero deixar a todos inscritos no meu canal Juarez C. Vital um forte abraço. Que o Altíssimo continue nos iluminando e nos guiando no bom caminho. Que assim seja.